Fala aí, galera, sejam bem-vindos. Esse é o A Beira da Quadra. Eu sou o Arthur Ferreira e agora a gente está começando mais um programa do Tempo Técnico com uma convidada sensacional, a professora Nádia, para falar um pouco sobre o estabelecimento de metas. Bom, pessoal, meu nome é Nádia Fernanda Schmidt Marim. Eu sou formada em Psicologia e Educação Física, companheira aí de grupo de estudos do GEDAN do Arthur, né, Arthur? Meu mestrado foi nessa área de estabelecimento de metas para aprendizagem motora. É um fator que eu considero de extrema importância, porque, de certa forma, ele apresenta uma interface, né, nas minhas duas formações, tanto de Educação Física quanto de Psicologia, um aspecto motivacional aí que influencia a aquisição de novas habilidades motoras. Então, é um prazer falar desse tema para vocês. Diariamente, a gente estabelece metas, né? Que vão orientar as nossas ações, o que a gente quer fazer naquele dia, né? Até onde eu quero chegar. A gente, às vezes, cria listas, né? E vai dando ok. Algumas pessoas só guardam na cabeça mesmo e seguem o dia assim, e no final das contas conseguem ter esse controle. Eu não sou tão boa assim, né? Eu prefiro o papel. Somos dois, com certeza. Basicamente, o estabelecimento de metas é uma estratégia motivacional que vai dirigir a atenção do sujeito, da pessoa, e aumentar a persistência dela e a sua intensidade de esforço para alcançar um objetivo que ela queira atingir, né? Naquele dia, naquele mês, naquele ano, ou naqueles 4 anos, por exemplo, como no caso de um ciclo olímpico. Basicamente é isso. Quando eu penso em estabelecer uma meta, eu penso em aumentar a intensidade, a persistência do esforço de um atleta, por exemplo, aqui no caso que a gente está falando, né? Em uma direção. Então, para que eu vou usar metas? Para essa finalidade. Aí vem como que eu vou usar metas. Os estudos de estabelecimento de metas começaram analisando o efeito desta variável no desempenho em atletas de alto nível. E depois a gente vem investigar isso na aquisição de novas habilidades. Hoje eu vou falar um pouquinho mais, né, do efeito dessa variável na aquisição de novas habilidades, mas já vem, né, inúmeros estudos já mostram, já evidenciam aí os benefícios dessa variável no alto rendimento. É que os estudos de aprendizagem tinham uma série de contradições nos resultados. E aí eu fui buscar quais eram possíveis fatores que interferiam nessas contradições, né? Então, alguns mostravam que estabelecer metas difíceis era bom, outros falavam que não era. Você via metas sendo estabelecidas para sujeitos iniciantes a partir do desempenho inicial. O que a gente já sabe? Que a taxa de alteração é muito grande nos estágios iniciais de aprendizagem. Então, se a taxa de alteração é muito grande, na pesquisa eu vou ter uma dificuldade que na prática eu não tenho. Eu vou ter que estabelecer aquele percentual de dificuldade da meta padrão para todo mundo daquele grupo. E aí eu não vou ficar alterando, porque isso geraria um problema metodológico. Um vai alterar no tempo A, outro vai alterar no tempo B, outro vai alterar no tempo... Então, você começa a ter um monte de variáveis aí difíceis de controlar. Agora, quando eu vou para o treino, eu posso estabelecer, olha, você tem um desempenho tal, agora eu vou te estabelecer que você vai atingir isso mais X%. Adequando a minha meta, o percentual que eu quero adicionar, a dificuldade daquela tarefa para aquele sujeito em função do desempenho dele aumentando. Na pesquisa eu não consigo fazer isso. Então, como é que eu passei a fazer na pesquisa? Eu peguei aquela tarefa e entendi o que é difícil para aquela tarefa e o que é fácil para aquela tarefa em função de uma definição feita pela literatura, de uma forma geral. Então, eu vou pensar, por exemplo, que uma meta fácil é uma meta que mais de 70% dos sujeitos conseguem alcançar naquela tarefa. E uma meta difícil é uma meta que menos de 20% dos sujeitos conseguem alcançar naquela tarefa. Então, eu parti desse conceito, né? Peguei uma tarefa que já havia sido investigada, então eu já tinha dados para verificar quantos por cento dos sujeitos conseguia alcançar cada uma dos níveis de desempenho naquela tarefa.
Você é treinador, você deve conseguir fazer isso. Então eu vejo que menos de 20% dos meus alunos, meus atletas, conseguem atingir esse nível de desempenho aqui. E mais de 70% conseguem atingir isso aqui. Bom, então, para aumentar a intensidade do esforço e a persistência dele, que não adianta aumentar a intensidade em um dia, né? Eu quero manter esse esforço por mais tempo, elevado, eu vou trabalhar com metas difíceis, ou seja, metas que menos de 20% dos sujeitos conseguem alcançar. E aí, eu não apenas usei essa estratégia para estabelecer a meta, né, em termos de dificuldade para a tarefa e não em termos de nível de desempenho do sujeito, eu também percebi que essa contradição da literatura, né, observada, então que uns estudos de aprendizagem mostravam benefício, outros não, para a dificuldade da meta especificamente, eles não controlavam o perfil de orientação à meta. E o que é o perfil de orientação à meta? É um padrão que os sujeitos vão apresentar em termos de preferência de um tipo de meta. Então, vamos lá. Quais são os perfis de orientação à meta que a gente conhece, né? E quais são as preferências que eles têm? Então, a gente vai pensar que tem sujeitos orientados à tarefa, perfil de orientação orientado à tarefa, e perfis de orientação orientado ao ego. Os sujeitos orientados à tarefa, eles sentem-se bem-sucedidos quando eles têm que trabalhar duro para conseguir alcançar a meta. Quando eles têm que se esforçar mais, eles têm que persistir mais e aumentar mais a intensidade do esforço para alcançar a meta. Já o sujeito orientado ao ego, ele vai se sentir bem-sucedido quando ele consegue superar os outros com uma certa tranquilidade. O que eu espero de um e de outro em relação à dificuldade da meta? Que eles vão preferir metas de níveis de dificuldade distintas. Então, eu posso parar e pensar que os sujeitos orientados à tarefa vão persistir por mais tempo para o alcance de uma meta difícil do que um sujeito orientado ao ego. Que se encontrar dificuldade, a tendência é desistir, reduzir a sua motivação, até abandonar a prática. Então, a ideia do perfil de orientação à meta passou a ser alvo da minha atenção. Então, olha, não adianta eu estudar dificuldade da meta na aprendizagem, primeiro, sem controlar a estratégia de estabelecimento de dificuldade da meta na minha metodologia. E segundo, sem considerar o perfil de orientação à meta dos sujeitos, porque parece que esse é um moderador do efeito da dificuldade da meta na aprendizagem. As pessoas podem mudar o seu perfil de orientação à tarefa e ao ego? Podem. Duda é um pesquisador dessa área temática especificamente, e ele investigou em algumas pesquisas climas motivacionais orientados ao ego e à tarefa. E aí ele colocava sujeitos de diferentes perfis de orientação à meta em situações práticas de diferentes climas motivacionais. E ele observou uma transição, né? Então, eu posso criar um clima motivacional orientado à tarefa e o meu aluno orientado ao ego pode passar a gradativamente apresentar esse padrão, vamos dizer assim, né? De perfil de orientação à meta. É uma coisa que eu investiguei na época do meu mestrado, eu estava fazendo um trabalho com psicologia do esporte, e eu apliquei esse questionário em atletas de voleibol. O que eu observei foi que eu esperava que os atletas fossem mais orientados ao ego, porque, né, competição e tal, assim, essa era a minha hipótese inicial. Aí eu apliquei todo mundo orientado à tarefa, predominantemente orientado à tarefa. Eu pensei, gente, que coisa interessante, mas aí você para pensar, faz sentido. Quanto o atleta tem que trabalhar para conseguir atingir uma meta? Quantas falhas ele tem que ter para conseguir chegar num nível de desempenho superior? E eu trabalhei com atletas já que estavam competindo no alto nível. Como é que o atleta chegou no alto nível se ele não é orientado à tarefa? A tendência dele ou é ele ser muito bom, com características ótimas e algumas, talvez, histórias anteriores de experiência que beneficiaram, facilitaram a vida dele, e aí ele conseguiu rapidamente
superar os seus pares, e aí ele se manteve ali, ou então se dedicando, que é a maior parte das vezes, né? Só se dedicando muito, se esforçando muito e errando muito e perdendo muitas vezes, ele conseguiu, trabalhando duro, chegar aonde ele chegou agora. Então, isso passou a fazer sentido para mim. Depois, eu pensei, por que eu não tinha pensado nessa hipótese antes? Fala, pessoal, beleza? Encerramos aqui mais um Tempo Técnico. Na semana que vem a gente continua o nosso papo com a professora Nádia sobre o estabelecimento de metas e os perfis de orientação à meta. Valeu!